Oi, pessoal, tudo bem? Semana passada eu pedi para vocês darem uma estudada em física e me mandarem os assuntos que vocês tiveram mais dificuldades, tá? Eu resolvi então fazer essa revisão geral por vídeo, porque a gente vai ter uma revisão presencial logo quando o decreto finalizar, tá? Aí a gente vai ter nossa revisão presencial e depois vão ter as provas. E durante essa revisão presencial, vocês vão me trazendo as suas principais dúvidas, porque como vai ser um dia só, não tem como a gente revisar todo o conteúdo que foi visto durante as nossas aulas. Então, eu vou dar uma revisada aqui por cima das questões que caíram na nossa apostila, porque como vocês sabem, na prova vão cair questões assim, bem parecidas com a da apostila, tá bom? Então, eu peguei aqui e vou revisar cada uma das questões de física, tá? Vamos começar aqui na página 33, com os exercícios de eletrostática, que foi nosso primeiro assunto. Qual é a primeira questão, ó? Atualmente é impossível a gente imaginar nossa vida sem eletricidade. Qual das alternativas abaixo vai se referir ao estudo da eletricidade? Aí ele coloca eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E diz todas as alternativas. A resposta lógica é todas as alternativas, porque todas essas alternativas estão se referindo ao estudo da eletricidade. Os átomos, eles são compostos basicamente por duas partes. Quais são elas? O núcleo e a eletrosfera, que é basicamente o que compõe o átomo. Que a eletrosfera vai ter os elétrons girando ao redor de quem? Do núcleo. E dentro do núcleo vai ter o quê? Os prótons e os nêutrons, tá? Carga elétrica negativa e carga elétrica positiva são características que pertencem aos elétrons, negativo, e próton, positivo. Guardem isso na cabeça e no coração de vocês, tá? Coração. Enfim. Sobre um corpo que possui um número de prótons maior que o de elétrons, é correto afirmar que ele está carregado positivamente, porque ele tem mais prótons. Então, tem mais energia positiva do que elétrons, que é negativa, tá? Então, a letra A. Definimos o átomo neutro como estado em que o átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí a gente diz que o átomo está eletricamente neutro. Sobre um corpo que possui um número de elétrons maior que o de prótons, é correto afirmar que ele está carregado negativamente, porque ele tem mais elétrons. Quando tem mais elétrons, ele tem mais energia negativa. Um estalido quando a gente tira uma camisa de seda ou de nylon, e os pelos de braço que se levantam quando estão em contato na TV são exemplos de eletricidade estática, tá bom? Agora aqui na oitava, ó. 3 corpos, aqui, X, Y e Z, estão em contato, estão inicialmente neutros. Eles vão se eletrizar, o X e o Y se eletrizam por atrito. Quando eles se eletrizam por atrito, eles vão ficar com cargas inicialmente diferentes, tá? Um fica com a carga e outro fica com outra. Então, ó, a gente já elimina a letra A, que X e Y estão com cargas iguais, e elimina a letra C, que X e Y estão com cargas iguais. Então, sobra pra gente a letra B e a letra D. Ele diz que vai eletrizar, então, Z por contato com Y. Quando a gente eletriza por contato, a gente sabe que as cargas vão ficar iguais. Então, se eletrizou por atrito X e Y, estão diferentes. E quando eletriza Y com Z, elas têm que ficar iguais. Na letra B, a gente viu que o Y está positivo e o Z negativo. Então, eles não estão iguais. Já na letra D, Y e Z estão com sinal igual. Então, eles foram eletrizados por contato e X e Y foram eletrizados por atrito, tá bom? Na nona, o que ele pergunta? Em diversas situações cotidianas, efetuamos a eletrização dos mais variados objetos, ou penteando nosso cabelo, ou varrendo o chão, ou limpando as lentes dos nossos óculos com papel ou pano. Um corpo, ele é eletrizado, veja bem, é eletrizado quando ele perde ou ganha o quê? Elétrons, tá? O nome já diz tudo, tá? Eletrizado, eletriza-se, então ele está ganhando ou perdendo elétrons. Agora aqui na página 34, ó. Com base na lei, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, vamos lá.
Vamos ver aqui qual proposição é verdadeira e qual é falsa. Um próton atrai um próton. É falso, porque eles são o quê? Iguais, tá? Eles vão se repelir. Próton atrai elétron. Verdadeiro. Eles vão se atrair porque são diferentes. Próton repele elétron. Falso. Porque eles vão se atrair. Próton repele próton. Verdadeiro. São iguais. Próton atrai nêutron. Nêutron não tem carga, então é falso. Elétron atrai nêutron. Também é falso porque nêutron não tem carga. Então, a gente está aí com a letra C, que só a 2 e a 4 vão ser verdadeiras. Porque próton atrai elétron, que é a 2, e próton repele próton, que é a 4, tá bom? Letra C. Uma observação comum na nossa vida diária diz respeito à atração de pequenos pedaços de papel por um pente plástico passado no cabelo. Esse fenômeno ocorre pois o pente, quando ele é atritado contra o cabelo, vai se carregar eletricamente. Então, aí é a letra A, a resposta da 11, tá bom? Quando a gente coloca o pente no cabelo, a gente vai estar fazendo o quê? Energia vai estar fazendo uma eletrização estática, como a gente já viu, tá? Então, ele vai se eletrizar. Na eletrização por contato, como a gente viu aqui na questão 8, os corpos vão adquirir cargas elétricas de mesmo sinal, tá bom? Letra C. Já na eletrização por indução, a gente vai ter o quê? Uma separação de cargas no induzido devido à presença do indutor, que seria a letra D. Isso tudo é conceito, tá? Vocês podem dar uma lida aí na apostila. Na 14, a gente tem a respeito da eletrostática, você vai assinar V para verdadeiro e F para falso. Ó, na eletrização por contato, os dois corpos vão adquirir cargas de mesmo sinal. Já vimos, verdadeiro. A indução elétrica vai ocorrer na separação de cargas de um corpo eletrizado na presença de um corpo neutro. Já vimos que é falso porque é na presença de quê? Do indutor. E na eletrização por atrito, os dois corpos atritados vão adquirir cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Verdadeiro, tá? Como a gente viu também na questão 8. Então, a resposta da 14 é a letra C. Diferencie raio de relâmpago. O raio vai ser produzido por descargas elétricas violentíssimas entre nuvem, que vai estar carregada de eletricidade, e a Terra. Já o relâmpago vai ser uma descarga semelhante, só que entre duas nuvens que vão estar carregadas com eletricidades diferentes. Então, é a letra C. E, por fim, qual é a função do para-raio? Vai ser desviar para a Terra qualquer quantidade de eletricidade que vai ser provocada por descargas elétricas na atmosfera. Como vimos, esse capítulo é bastante conceitual, né? É muito conceito. E o que tem de mais difícil aí é a gente lembrar que o quê? Cargas opostas, elas vão se atrair e cargas iguais vão se repelir, tá? Muito importante também relembrar o conceito de raio, de relâmpago e das eletrizações por atrito, contato e indução, beleza? Vamos lá, eletrodinâmica, página 37. Questão 17. Diferencia eletricidade estática de dinâmica. Estática vai ser aquela que se acumula em uma substância, por exemplo, o pente, quando a gente passa no cabelo. E dinâmica vai percorrer circuitos elétricos, tá? Elétrons livres, lembram? Letra A. Na 18, a figura, que vai ser a nossa lanterninha aqui, né? Vai representar o modo como o estudante colocou 4 pilhas novas. Olha como foi que o estudante colocou a pilha. Aqui a gente tem polo negativo e positivo. Aí do lado, se temos positivo e negativo. E aqui vai ter positivo e negativo, negativo e positivo. Ó, positivo com positivo, a gente tem o quê? Repulsão, né? Aqui a gente vai ter uma atração. E aqui a gente vai ter repulsão. Então, o que é que vai acontecer? Com todas essas repulsões, a nossa lanterna não vai acender. Letra B. 19. Defina corrente elétrica. É o movimento ordenado de cargas elétricas de um condutor. Está na apostila, conceito 10. 20. Os metais conduzem corrente elétrica, são chamados de condutores. O condutor vai ser aquele que conduz elétrons livres em um movimento ordenado. O que são, então, esses elétrons livres?
são todos os elétrons que estão em um condutor. O que é, então, condutor e isolante? Condutor vai permitir com facilidade a passagem de corrente elétrica. Isolante não permite a passagem de corrente elétrica. Lembram que eu mostrei no grupo a vocês aquele episódio de Chaves, que todo mundo leva um choque? Então, quando a pessoa está levando um choque, a gente tem que separar ela usando material isolante. Não segurar de hipótese alguma a pessoa. Somos bons condutores de eletricidade. Assim que a gente pegar naquela pessoa que está levando choque, levaremos o choque também, tá? A corrente elétrica possui duas unidades de medida padrão. Quais são elas? O volt e o ampere. Letra C. O que é volt e ampere? Volt vai medir a tensão elétrica e ampere é a intensidade da corrente elétrica, tá? Letra B. 25. Vamos dizer 1 para isolante e 2 para condutor. Cobre e ferro são condutores. 2. Isopor e borracha, isolante. 1. Lã e madeira seca, também isolante. 1. Água e alumínio, bons condutores. 2. Nem tanto água, mas vida que segue. Papel, jornal e verniz também são isolantes. 1. Então, a gente tem na sequência correta aí a letra B. A gente sabe que lã e madeira são isolantes. Lã a gente usa para se aquecer, madeira também a gente usa para aquecer, então é isolante, tá? Isopor e borracha também não conduz energia e papel e verniz a gente sabe também que não conduz energia, certo? 26. O que são resistências elétricas? Vai refletir a propriedade dos materiais de se opor, né, à passagem de uma corrente elétrica. Resposta da 26 aí, letra A. Para que serve fusível e disjuntor? Eles vão proteger a nossa instalação. E por fim, 28, para socorrer uma pessoa que está presa a um fio elétrico, a gente vai usar o quê? Ou madeira seca ou borracha, que são materiais isolantes, ou seja, não conduzem bem a eletricidade. Nesse capítulo aqui de eletrodinâmica, o que a gente tem que lembrar, o que são condutores, o que são isolantes, o que é corrente elétrica e resistência elétrica, tá? Muito importante a gente lembrar. E também relembrar aí dos nossos conceitos de atração e repulsão aí de elétrons, tá bom? E por fim a gente tem eletromagnetismo. Nosso estudo de física todo nesse ano foi de eletricidade, né? E esse eletromagnetismo foi o nosso último assunto. E surgiu aqui várias dúvidas, tá? E a gente vai tirar essas dúvidas agora. Vamos lá. Questão 29. No estudo da física, a teoria unificada que foi desenvolvida por James Maxwell foi utilizada para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Como a gente viu nos nossos estudos, muita gente inicialmente pensava que era a mesma coisa, tá? Mas a gente já viu que eles têm semelhanças e a gente pode estudar junto, mas não são a mesma coisa. Então, a resposta da 29 é a letra B. Questão 30. Sobre a teoria do magnetismo, a gente pode afirmar que é o quê? Os polos de um ímã são chamados, denominados de norte e polo sul. Já lá, para as nossas pilhas e baterias, a gente tinha o quê? Polo positivo e polo negativo. Para o ímã, polo norte e polo sul, tá? Resposta da 30, letra B. 31. Quando a gente aproximar a ponta de dois ímãs, o que acontece? A gente pode ter ou uma atração ou uma repulsão, porque a gente não sabe se aquele polo é o norte ou o polo sul, quando a gente só vai saber se aproximar. Se a gente aproximar dois polos iguais, eles vão se repelir. Se a gente aproximar dois polos diferentes, eles vão se atrair, tá bom? Então, quando a gente aproxima dois polos de um ímã, sem saber qual é qual, pode haver ou repulsão ou atração. Resposta, letra D. Aqui na 32 ele pede para você olhar a figura. A gente tem aqui um ímã e tem uma moeda. Aí o que ele pergunta? Se a gente... Não é moeda, é uma bola de metal. Mas vida que sai, parece uma moeda, né? Pelo desenho, mas tudo bem. Diante dessa situação, se a gente aproximar esse ímã aqui, essa barra magnetizada dessa bola de papel, o que vai... Bola de ferro. O que vai acontecer? Essa bola de ferro vai ser atraída por qualquer um dos polos da barra, tá? Porque ela é de ferro e o ímã vai atrair esse tipo de material, tá? Então, se a gente estivesse aproximando esse ímã de um outro ímã, aí sim, a gente teria que verificar qual era o polo sul e o polo norte desse ímã para ver se ia ter atração ou não.
Mas como é uma bola totalmente de ferro, aí qualquer ponta dessa barra que a gente aproximar dela vai ter atração, tá bom? Letra A. Questão 33. Se a gente aproximar o polo sul de um ímã do polo sul de outro ímã, polo sul e polo sul são o quê? Iguais. Então, eles vão se repelir, tá bom? Letra B. Questão 34. Olha aqui, a gente tem o desenho de um ímã, tá? Esse era o ímã inicial e ele foi dividido em 3 partes. O que é que a gente tem que lembrar aqui dessa questão? Quando a gente pega um ímã, dividiu ele em 3, a gente vai ter 3 novos ímãs. Mas o que é que acontece? O polo norte do ímã vai ficar no mesmo lugar no primeiro pedacinho e o polo sul do outro ímã vai ficar no mesmo lugar do outro pedacinho. Então, a gente só precisa completar aqui, ó. Se a gente sabe que aqui é polo norte, a gente sabe que o X vai ser polo quem? Sul, né? Então, a gente vem e coloca um S aqui. Se esse aqui é norte, só tem como esse aqui ser sul. Se esse aqui é sul, só tem como esse daqui ser o quê? Norte. Então, sobra para quem? Para aqui ser norte e para aqui ser sul. Então, vamos ver, ó. X e Z vão se atrair. É falso. Porque tanto X quanto Z são... Tanto X quanto Z são polo sul. Então, a gente sabe que polos iguais vão se repelir. Então, a primeira é falsa. A segunda, as pontas Y e W se repelem. Ó, Y vai ser norte e W também é norte. Então, elas vão se repelir. A segunda alternativa é verdadeira. As pontas X e W se repelem. X é sul e W é norte. Então, elas não se repelem, são diferentes, vão se atrair. Então, a única alternativa correta seria a letra D, que diz que só a alternativa 2 é verdadeira. De novo, aqui a questão 34. A gente tem um ímã, que ele está inteiro, e a gente dividiu ele em 3 pedaços. Quando a gente divide esse ímã em 3, a gente tem 3 novos ímãs. O polo norte desse primeiro pedacinho vai ser o mesmo polo norte daquele inteiro. Se a gente tem norte de um lado, obrigatório ter sul do outro, né? E aqui o polo sul desse pedacinho é o mesmo polo sul desse daqui. Então, se a gente tem sul de um lado, é obrigatório ter norte. Então, aqui só sobrou quem? Norte e sul. Esse aqui era sul, né? Quando quebrou aqui, esse aqui tem que ser norte. Esse aqui era norte, quando quebrou aqui, esse aqui tem que ser sul. Então, aqui, depois que a gente já sabe isso, fica fácil saber quais são as alternativas, porque a gente sabe que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem, tá bom? Essa foi a questão 34. Outra questão que vocês tiveram também muita dúvida foi essa questão aqui 35, tá bom? Então, vamos dar uma lida aqui no enunciado. Tem esses 3 ímãs. Aqui a gente tem o ímã AB, o CD e o EF. Sabe-se que os polos B e o polo D vão se atrair e C e E vão se repelir. Então, a gente tem que fazer aí nosso joguinho. Ó, C e E, eles vão se repelir, então eles têm que ser iguais. B e D, eles vão se atrair, então eles têm que ser diferentes. Então, supondo aqui que B seja sul e D seja norte, já que eles se atraem, né? Sul e norte. Então, o C e o E tem que ser igual. Se o D é norte, o C tem que ser sul, né? E se o C é sul e vai repelir com o E também tem que ser sul. Se o B é sul, o A tem que ser norte. E resta quem? O F. Se o E é sul, o F só pode ser norte. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. F é polo norte, tá bom? Essas duas questões não são questões que são tão complicadas, mas elas
são um pouco confusas. Então, a gente precisa estar bem ciente da teoria para poder responder essas duas questões, tá? E outra coisa que vocês precisam também é prestar muita atenção no enunciado. O que é o enunciado? Aqui, ó, o que está escrito na questão, o que é que a questão está realmente pedindo, para a gente não se confundir, tá bom? Lembrem, leiam 2, 3 vezes antes de responder. Vamos lá, questão 36. Com relação aos estudos sobre a propriedade do ímã, a gente vai dizer que o polo sul de um ímã vai atrair o polo norte de qualquer ímã, letra B. Polos diferentes se atraem. 37. Por mais que cortemos o ímã, nunca vamos conseguir separar os seus polos. Qual é o nome desse fenômeno? Inseparabilidade dos polos, letra C. 38. Sobre a teoria da inseparabilidade dos polos, assinale a alternativa correta. Um ímã, ele é partido em 4 partes iguais, então a gente vai ter 4 ímãs completos. 38 aí também a letra C. Outra questão também que a gente teve muita dúvida foi essa questão 39, ó. O ímã, que é em forma de barra, que é mostrado aqui abaixo, ele é quebrado. Então, a gente quebrou esse ímã com cuidado em 2 partes, tá bom? Então, quando a gente quebra esse ímã em 2 partes, a gente vai ter o quê? Vai ter 2 novos ímãs completos. Então, o que é que aconteceu aqui? Para a gente saber qual é o ímã que a gente vai ter, a gente tem que lembrar que quando a gente quebrar esse ímã aqui no meio, quebramos. O polo sul dele vai ficar no mesmo lugar, no primeiro pedacinho, e o polo norte dele vai ficar no mesmo lugar do segundo pedacinho. Então, vamos analisar cada alternativa. Primeira alternativa, letra A, a gente já elimina, porque só tem, ó, quebrou, tem um polo sul para cá, outro polo norte para cá. E a gente acabou de ver o quê? Teoria da inseparabilidade dos polos. Então, a gente não tem como separar esses polos. Então, a letra A já era, já foi. Letra B. Também a gente não pode considerar a letra B correta, porque ela diz que esse primeiro pedaço vai ter só polo sul e esse segundo pedaço vai ter só polo norte. A gente sabe que isso não acontece. Resta quem? A C e a D. Vamos olhar aqui para C. Ó, a C é a correta. Por quê? Quando a gente quebrou o ímã, o primeiro pedacinho ficou com o polo sul no mesmo lugar, ó. E só resta o polo norte aqui. E o polo norte do segundo pedacinho está no mesmo lugar. Só resta o polo sul aqui. Então, a resposta correta aqui é a letra C, aí da questão 39, tá bom? Questão 40. Quando a gente quebra um ímã pela metade, a gente vai ter o quê? 2 novos ímãs completos, letra D. Questão 41. Qual é a região do espaço que vai atuar a atração de um ímã? Campo magnético. Quais as substâncias que interagem com o campo magnético e vai resultar numa fraca repulsão? Letra C são as substâncias diamagnéticas. 43. Quais as substâncias que vão se imantar fracamente sob a influência de um campo magnético, resultando numa força de atração muito fraca? É a letra B, são os paramagnéticos. E o 44, qual é a substância que, sob a influência de um campo magnético, vai se alinhar com ele, fazendo com que as substâncias também se tornem um ímã? São os ferromagnéticos. E assim, a gente acaba todas as nossas questões de física. Muitos de vocês já enviaram essas questões, elas já foram corrigidas. Só que, mesmo a gente fazendo, às vezes a gente pode até chutar e dar uma resposta certa. E agora, sabendo o porquê a gente conseguiu fazer cada questão, é interessante, tá? Eu vou passar também para vocês um simulado aí de física, não vale nota, mas são questões parecidas com a da apostila e que podem ser também parecidas com a da prova, tá? Porque a gente sabe que a prova é o quê? São sorteio de algumas questões da apostila. A gente pode mudar o quê? Os números das questões, né? Quando for de cálculo, mudar a ordem das respostas e pegar mesmo outra parte do conteúdo, tá? Que não tem aqui não tem aqui nas perguntas, mas tem na apostila, né? Tem no conteúdo escrito, mas não foi perguntado aqui, tá? Então, eu vou passar esse simulado, vocês vão responder e enviar para mim, tá bom?
Se ficou ainda alguma dúvida sobre essas questões, principalmente essas de eletromagnetismo, podem mandar mensagem, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.